Olá, boa tarde, eu sou o Sargento Pérez, o Show da Tarde está de volta com mais uma entrevista muito importante para todos vocês que nos acompanham na Prime TV. Estamos ao vivo para a Grande Florianópolis através do canal 23 da NET, na Prime TV HD e também para Santa Catarina e todo o Brasil através das nossas redes sociais. Muito bem, a minha entrevistada já é conhecida, tive o prazer de entrevistá-la outra oportunidade na Rádio Mais Alegria, mas hoje nós abordaremos um outro tema. O tema de hoje é educação. Muito importante falar da educação. A minha entrevistada é a Patrícia Machado, educadora, pedagoga. Pedagogo é aquele que conduz, não é verdade? Boa tarde, Patrícia, seja bem-vindo no programa Show da Tarde. É um prazer te receber aqui mais uma vez. Já fizemos uma entrevista na Rádio Mais Alegria, como eu anunciei, mas hoje falaremos de um tema tão importante para nosso Brasil. Boa tarde a todos, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, podendo falar sobre o meu trabalho e poder contribuir um pouquinho com as pessoas, né, sobre esse tema tão importante que é a educação. Maravilha. Vamos falar de educação. O que seria um educador? Qual o papel do educador? Então, como você disse, né, pedagogo seria o nome formal para um educador, né? Pedagogo é o que conduz, né? Como eram chamados os condutores de criança na Grécia, né? Os pedagogos. Eles nada mais eram do que adultos que acompanhavam a criança durante o seu dia e iam orientando, conduzindo nas atitudes, né, no pensamento, enfim. Isso se formalizou ao longo do tempo e virou a pedagogia, né? Mas o que seria um educador? A princípio, a gente precisa pensar que formalmente ou informalmente todos nós educamos. Existe o educador formal, que leva a educação como profissão, mas educadores todos adultos, pelo menos todos somos, né? A gente sempre tem diante de nós uma criança, um adolescente, um jovem, e as nossas atitudes, as nossas falas, o nosso comportamento, ele vai educar necessariamente, nem sempre para o bem. Eu posso educar, alguém pode educar de uma forma nociva ou educar de uma forma benéfica, né? Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é que ninguém escapa de ser um educador, né? E por isso que eu acho muito importante que a gente não perca uma oportunidade sequer de mostrar um comportamento correto, de mostrar um pensamento correto diante de uma criança, de um jovem, de um adolescente. Está sempre tomando cuidado com o que está fazendo, com as nossas condutas, porque necessariamente, sendo nós um educador formal ou não, necessariamente a gente vai estar educando, né? Então, eu estou sendo observada como adulta, o meu comportamento, a minha fala está sendo ouvida, meu comportamento está sendo observado, e isso necessariamente já gera uma dinâmica de educação. Então, por isso que eu penso que todo adulto, né, independente da sua profissão, ele educa e ele tem que tomar muito cuidado com as suas posturas. É verdade, existe até um livro, né, que o corpo fala, né? Então, é interessante a gente ter cuidado naquilo que a gente fala, a maneira de você se comportar, ainda mais um educador, né, que é uma pessoa que forma, né, que é formador de opinião. É muito bem. Patrícia, e existe alguma receita de educação? A maioria das pessoas pode até achar que existe, mas é bem complicado. A gente está num ramo das humanidades assim que é bem complexo, né? Eu já começo sempre dizendo que vamos falar de pai e mãe, embora, né, só para a gente ter uma ilustração, né, um contexto para ilustrar, assim, mas vamos falar de pai e mãe. Cada casal, cada pai, cada mãe vai ter desafios diferentes, né? E cada filho ali é um desafio diferente, né? Não só o contexto familiar inteiro já é diferente dos outros contextos, o que já gera uma necessidade de pensar a educação para aquele contexto, né? Como, além de ter diferenças entre uma família e outra, ainda existem diferenças na própria família, em cada filho. Então, não é possível que haja uma receita, né? Porque os desafios de cada família são diferentes. O que eu quero movimentar na mente do meu filho é diferente do que uma outra pessoa quer movimentar na mente do filho dela. De repente, o meu é mais passivo, eu preciso fazer com que ele seja mais ativo, o outro é o contrário. Então, as técnicas não podem ser as mesmas, né? Mas existe um consenso, né? A gente pode pensar em 3 modelos educacionais. Vamos pensar nos 2 extremos. Permissividade excessiva,
tudo pode, nada é proibido, né? E a proibição excessiva, nada pode, né? A repressão excessiva, nada pode. Então, entre esses dois extremos, a gente tem um caminho, né? A gente tem uma dança entre um e outro. Então, o ponto certo seria, né, dependendo do momento, o que vai ser mais adequado, se um pouquinho mais de freio ou um pouquinho mais de liberdade, né? Mas seria a educação dialógica, né? A gente está sempre procurando movimentar o diálogo em casa. Eu posso proibir, sim, se eu percebo que isso é para a segurança do meu filho e é para o amadurecimento dele, eu posso proibir, contanto que eu explique o porquê dessa proibição, né? Não simplesmente proibir baseada numa autoridade que eu digo que tenho e pronto, né? Contanto que isso seja explicado para a criança o porquê dessa proibição, está tudo certo, os pais têm esse direito, né? Então, entre a proibição excessiva e a permissão excessiva, a gente tem esse modelo de dialogar com a criança, de estar sempre conversando e mostrando os porquês para ela. Maravilha, estou entrevistando a Patrícia Machado, educadora, pedagoga. O Show da Tarde também é informação, é formação. Já que estamos falando de educação, fale também sobre a questão do lúdico na formação. Ok, esse é bem interessante, o lúdico. As pessoas me perguntam sobre, né, como é que é a educação lúdica. Quando a gente fala no lúdico, a gente imagina vários brinquedos, jogos, né, muita movimentação. Existe tudo isso, a criança precisa disso, precisa de todo esse material, é interessante para ela, porque ela precisa do estímulo visual, auditivo, sonoro, tátil, ela precisa disso para o aprendizado. Mas o lúdico ele pode ser um pouquinho mais simples do que isso. Muitos pais, muitos adultos, né, tios, avós, enfim, eles estão sendo muito lúdicos sem conhecer a técnica do lúdico. Até na forma como tu prepara um lanche para uma criança pode ser lúdica, né? Então existe muita ludicidade nessa questão mais prosaica da vida, nesse cotidiano, né? Então, nem sempre o lúdico implica em técnicas avançadas, em material caro. Até uma interação, um filme, o que tu assiste com a criança conversando e se divertindo, é um momento lúdico, né? Um lanche que tu prepara com a criança, falando para ela das propriedades daquele alimento, né? Uma forma divertida de cortar aquele pão, aquele sanduíche, aquela fruta, e mostrando para ela o cheiro da fruta, a cor, a textura. Tudo isso também é um momento lúdico. E muitos pais fazem isso sem saber o que estão fazendo. Maravilha! Eu acabei de entrevistar a Patrícia Machado, falando de educação. Patrícia, eu te agradeço pela bela informação passada para a nossa assinante.